Então, a nossa primeira aula seria, primeiro, uma apresentação, né, seria uma apresentação da disciplina, e a gente já, depois dessa apresentação, já entraria no assunto. Então, vamos aqui pelo significado, né, o que é essa disciplina, né, gente, o que é a física? Uma pergunta que a gente poderia fazer com as outras ciências, o que é a química, o que é a biologia, o que é a engenharia, né, para que serve? Então, a gente pode iniciar aqui com a física perguntando, sim, essa física, para que serve? Né? Se a gente for entrar no mérito, para que serve a física, a gente poderia dizer que, se não fosse o conhecimento da física, a gente, por exemplo, nem estaria hoje aqui nessa interação. Né? Não seria possível essa aula aqui remota. Então, já é muita coisa. Por que eu digo isso? Porque essa tecnologia que nós temos hoje, a gente deve muito ao conhecimento da física. Né, existe existe um ramo da física que é a física quântica. Se não fosse a física quântica, nada de computador no mundo, certo? Então, esse conhecimento que vem de muito tempo. Então, enquanto ciência, a física ocupa-se da investigação teórica e experimental dos fenômenos da natureza e da aplicação dos resultados desses estudos nas áreas acadêmicas e técnicas. Ok? Os ramos da física, gente, olha. A física, ela é subdividida em mecânica, calor e termodinâmica, eletricidade, magnetismo, ótica e ondas, física moderna. Só que, como eu disse a você, não vamos estudar isso por enquanto. Né? Por quê? Porque a gente está fazendo uma retomada dos conteúdos do primeiro ano. Então, a gente vai ficar só aqui, ó, só na mecânica. Pelo menos nesses 2 primeiros meses. Ok, gente? Então, esses são os ramos da física. Cada um ramo desse, cada uma parte desse da física vai considerar algum fenômeno. Então, por exemplo, a mecânica vai estudar os movimentos, né, e as causas desse movimento. Calor e termodinâmica vai estudar os fenômenos térmicos, fenômeno magnético, ótica e onda, os fenômenos luminosos, e assim vai. Então, um fenômeno que afeta algum sentido nosso, a física está lá envolvida, certo? Então, não tem grilo. Ou seja, interdisciplinar, quando ela combina mais de uma disciplina. A física está historicamente associada à matemática, ó. Então, é a linguagem que a física utiliza, certo? Então, por que ela está historicamente associada à matemática? Por causa da clareza desta linguagem que é a matemática. Né? Ela tem uma clareza para descrever os fenômenos naturais e simplifica esse estudo. Então, para quem acha que a matemática faz complicar, na verdade, ela é essencial para explicar, né, para facilitar esse estudo. Né? Você lê a natureza como um livro, em que a linguagem deste livro é a matemática. Então, geralmente, a gente vê os alunos terem uma dificuldade em relação à matemática, né? Nem tanto a física. Porque a física ela tem muita teoria, né? Então, se você compreende bem a teoria, então fica mais fácil você compreender a física. Né? O grande problema é que quando você chega na linguagem, que vai descrever esses fenômenos, aí você vai ter uma certa dificuldade. Por isso a importância de você ter um bom embasamento matemático, certo? Mas veja, ó, entretanto, há também uma relação com outra disciplina, não só com a matemática. De onde? Das ciências da natureza, como a química e a biologia, por terem pontos em comum nos seus objetos de estudo. E também até com as áreas das ciências humanas, né, como a história e a filosofia, por exemplo, né, por serem reflexos da sociedade e da cultura de seus tempos. Então, gente, não tem como você estudar a física desvinculando a física da realidade que você vive, ou do contexto histórico que você está inserido. Não tem. Então, e não tem como os físicos eles se encontrarem neutros. Né? Quando eu digo neutro, como se eles não tivessem alguma relação com o tempo que eles vivem. Né? Então, a física também tem esse reflexo da sociedade e da cultura, né, do tempo em que a pessoa vive, certo? Então, tem uma física do século XVII, tem uma física do século XVIII, né, se você procurar historicamente a terminologia, os termos, né,
toda a parte descritiva dos fenômenos, você vê que alguns termos sofrem modificação com o tempo, né, alguns termos são acrescentados. Por exemplo, até o final do século XIX, se entendia a energia por outros termos. Por exemplo, não se tinha a palavra energia para a eletricidade, para o magnetismo, usava a palavra fluido. Então, era o fluido elétrico, o fluido magnético. Então, tem muito disso, né? Questão do contexto da época. No estudo da física, gente, e aqui a gente vai entrar propriamente numa maneira fácil da gente tentar descrever os fenômenos, já utilizando a matemática, né, que é a linguagem da física, a gente vai fazer aqui uma revisão de algumas coisas que são importantes, certo? Então, dessas coisas, a gente tem aí as potências de 10. As potências de 10. E ordem de grandeza. Então, veja, ó, por que usamos as potências de 10? Então, vamos compreender isso. O que são as potências de 10 e por que a gente usa isso na física, na química, né, nas ciências. Então, vamos lá. Olha só. No estudo da física, encontraremos grandezas, destaca essa palavra, muito pequenas ou muito grandes. Por exemplo, o raio do átomo de hidrogênio. Então, aqui eu estou fazendo uma representação bem simples do átomo. O átomo de hidrogênio, ele tem um próton, que está aqui no centro, que é uma carga elétrica positiva, e tem um elétron somente girando em torno desse próton. Então, esse aqui é o modelo do átomo de hidrogênio. O raio do átomo de hidrogênio é essa distânciazinha aqui, ó, do próton até o elétron. Esse aqui é o raio. Como se fosse o raio aí de uma circunferência, né? O raio do pneu da bicicleta aí. Pronto. O raio é essa distância. Então, qual é a medida do raio do átomo? Olha só o valor, tá aqui, ó, em centímetros. 0,00005 centímetros. Então, quer dizer, um valor tão pequeno que a gente não faz nem ideia desse valor, né, dessa medida. E também de uma célula, que tem cerca de quantos átomos, ó? Olha só esse número aqui, ó. Né, diferente do raio do átomo de hidrogênio, esse número aqui é um número grandão, gigante, vocês estão vendo aí, né? Então, é muito grande esse número. Então, na física, a gente usa esse artifício, né, das potências de 10 para que a gente possa simplificar esses valores. Ou valores muito grandes, ou valores muito pequenos, para a gente não ficar cansando na hora de escrever o nosso braço de tanto colocar zero. Então, veja, olha, quantos átomos tem uma célula? Aqui, ó, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 2 trilhões de átomos. Então, é muito zero, gente, para escrever. Então, o que é que faz? A gente escreve esses números em potência de 10, ou notação científica, né? Note que dificilmente seremos capazes de assimilar esses valores, pois nossos sentidos não estão acostumados com ele no cotidiano, ou seja, esses números estão fora do nosso quadro de referência. Por que eles estão fora? Porque ou eles são muito grandes, por exemplo, o raio do universo, né, é imenso, o diâmetro da nossa galáxia é uma coisa imensa, então a gente não tem referência para comparar esses números. Né, o átomo de hidrogênio é uma coisa tão pequena, extremamente pequena e invisível, que a gente não tem como, não tem referência para essa medida. Né? Como é que o cientista consegue descobrir isso? Como é que o físico consegue observar isso? Somente de formas indiretas. Né? Ninguém observou o átomo de forma direta. Né? Então é de formas indiretas, através da experimentação, e de forma exaustiva, fazendo vários experimentos. Mas bem, como podemos escrever esses números? Né? Como escrevemos esses números tão grandes nessa tal notação de potência de 10 ou notação científica? Então, vamos lá. Então, gente, a regra é essa aqui, olha. A regra é exatamente essa aqui. Um número qualquer pode ser expresso como o produto, ou seja, você vai multiplicar um número n, que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10, por uma potência de 10, ó, veja que o 10 vai aparecer aqui na notação, com expoente m adequado.
Então, a cara da potência de 10 é essa aqui, ó. É um número entre 1 e 10, ou a partir de 1, multiplicando o 10 elevado a um expoente. Então, esse procedimento é chamado de notação científica, certo? Então, vamos tentar entender aqui. Eu vou colocar um exemplo e vocês me interrompam se vocês não estiverem entendendo. Professor, não entendi. Repete aí, volta atrás aí. Porque às vezes dá a impressão, gente, que eu estou aqui falando sozinho, né? Me dê aí um feedback, diga, professor, não estou dormindo não, não estou cochilando não. Estou aqui atento. Né? Me diga aí, por favor. Certo? Eu tô querendo aqui. Ó, alguém já disse aqui que não entendeu. Vamos lá, a gente vai botar exemplos para ver se a gente entende. Viu? Então, por favor, me dê um feedback aí, certo? Prestando atenção, né? Graças a Deus. Então, vamos lá, ó. Então, vou colocar um exemplo para ficar mais fácil. Vou escrever o número 365 e vou escrever um número pequeno, ó. 0,0025. Certo? Vocês estão conseguindo ver, né? Então, tá aqui, ó, dois números. Um número grande, tá aqui, o 365, e um número muito menor do que 1, que é o 0,0025. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquela regra lá de escrever um número em notação científica. Então, por exemplo, o 365, como é que você vai fazer? Ó, você vai colocar uma vírgula aqui entre o 3 e o 6, certo? Então, olha só, como é que eu vou escrever esse número agora? Ó? 3,65 vezes 10, tá aqui, ó, elevado ao número de casas que eu tenho depois da vírgula que eu botei. Eu não botei a vírgula aqui entre o 3 e o 6. Então, tem quantas casas decimais, ó? Tem o 6 e o 5, tem duas. Então, como é que fica o expoente aqui, ó? O expoente fica 2. Então, o número 365, escrito em notação científica, é esse aqui, ó. É esse aqui. É 3,65 vezes 10 elevado a 2. Certo? Do mesmo jeito você faz para um número que é muito pequeno, ó. Quando o número é pequeno, novamente, o primeiro número da notação científica tem que ser um número tal que a parte inteira dele fique entre 1 e 10. Então, por exemplo, a parte inteira aqui do primeiro é 3. O 3 é um número que está entre 1 e 10. Aqui a parte inteira desse número vai ser o 2. E o 2 é um número entre 1 e 10. Né? O 2 está depois do 1 aí. Então, como é que você vai escrever o número? Você vai escrever ele como sendo 2,5 vezes 10 elevado a quanto? Nessa situação, você vai contar quantas casas decimais tem entre uma vírgula e outra. Tá vendo aqui, ó, tem o 0, tem um 0 e tem o 2. Então, são quantas casas decimais? São 3. Então, você vai escrever isso aqui, ó, com o sinal negativo. Ah, então, professor, quando o número é grande, o expoente da potência fica positivo. Exatamente. Quando o número é muito menor do que 1, ou seja, é 0,00 alguma coisa, o expoente da potência fica negativo. Exatamente. Certo? Então, isso vale para qualquer número que você queira. Então, qualquer número, você pode escrever ele em notação científica, ou potência de 10. Veja que o 10 ele vai estar sempre aparecendo, certo? Por quê? Porque ele tem que ter aquela cara lá, um número, né, que é o que vem aqui na frente, que é o n, vezes a potência de 10, elevado a um expoente m. Aí esse m é um número inteiro, ou um número positivo, ou um número negativo. Então, a notação científica, a potência de 10, ela tem que ter essa cara aqui, ó. Certo? Então, não esqueça disso. Deixa eu botar um outro exemplo aqui pra gente, para ver se vocês compreenderam. Deixa eu apagar bem aqui a tela. Certo? Então, vamos lá. Vou botar agora um número grandão. Vamos pensar aqui na quantidade de átomos que tem na célula, que foi aquele número lá que a gente viu, né, lá no slide, ó. 2,
mil, milhão, bilhão, trilhões, 2 trilhões de átomos que tem na célula, certo? Então, novamente, eu quero que você escreva esse número em notação científica. Então, o que é que você vai fazer? Novamente, vamos pensar aqui na vírgula. Ó, a vírgula tem que ficar aqui entre o 2 e o 0. Não vai colocar a vírgula entre esse primeiro zero aqui, não, ó, porque senão fica 20. Se eu boto ela aqui, a parte inteira fica sendo 2. Pronto, então você botou lá a vírgula, então o teu número em notação científica vai ser esse aqui, ó, 2,0 vezes 10, e aí você conta o número de casas que ficou depois dessa vírgula, ó. Tem quantos zeros aí? Que vai ser o valor do expoente lá na potência. Então aqui, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Pronto, ó, é o expoente da potência. Tá aí o número escrito em notação científica. Então veja, ó, é mais fácil eu escrever esse número assim, ou é mais fácil eu escrever ele assim? E, gente, é mais fácil escrever assim, porque o número escrito normal, você cansa o seu braço botando esse monte de zero. Ó, é mais fácil escrever ele assim, é mais compacto, né? Então, veja que a potência de 10, ela é enorme, tá vendo aqui, ó? 10 elevado a 12. Né? Ou seja, se eu fosse fazer essa potência, seria o quê? Seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O 10 multiplicado 12 vezes. Quando você faz isso, você encontra 1 trilhão, corresponde a esses zeros. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que a notação científica, certo? Ela é uma maneira de você deixar um número mais compacto. Isso ajuda na hora de você fazer um cálculo matemático. Por exemplo, você pega 2 trilhões e vai multiplicar por 1 bilhão. É muito zero. Então, para evitar uma conta com esse monte de zero, você escreve o número em notação científica, certo? Escreve o número em notação científica, e aí depois você faz a sua conta. Né? Utilizando o quê? Utilizando as propriedades de potência que você estuda lá na matemática. Certo, gente? Se não tiver ficado claro, mas no decorrer aqui do final da apresentação, a gente tenta ver aí se clareia mais. Certo? Ok? Então, vamos dar seguimento bem aqui, só para a gente terminar. Tem gente aqui que entendeu. Então, quem não tiver entendido ainda, que no decorrer da apresentação a gente volta um pouquinho para a gente tentar compreender. Porque, assim, matemática, vocês sabem, né? A gente só aprende na prática, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar bem aqui para... deixa eu voltar bem aqui para a nossa tela inicial. Então, vocês estão conseguindo visualizar a imagem aí do Sol com a Terra aí, ó. A Terra está girando em torno do Sol. Estão vendo, né? Então, é isso aí que explica, gente, isso aí que explica os dias e noites, viu? No caso aí, essa presença do Sol, né, e a rotação da Terra. Enquanto ela gira em torno do Sol, ela gira em torno do próprio eixo, né? Então, para quem acredita que a Terra é plana, fica bem difícil explicar esse tipo de fenômeno aí, né? Dia e noite, eclipse, fica bem complicado. Então, vamos lá, ó. Então, vamos voltar aqui. Então, gente, ó, esse número, que é a massa da Terra, que é uma medida que é feita, essa medida ela é feita aí de forma indireta, viu? Porque não existe uma balança que vai pesar diretamente a Terra, não existe isso. Então é um cálculo que é feito de forma indireta. Então a massa da Terra é aproximadamente esse valor gigante aqui em quilogramas, certo? Então como é que a gente lê esse valor? 5, mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão. Então, qual é a massa da Terra? 5 septilhões e 980 sextilhões de quilogramas. Qual é a distância da Terra ao Sol? 149 milhões
600 mil quilômetros. Então, é o valor médio da distância entre a Terra e o Sol. E a massa da Terra é esses 5 septilhões de quilogramas. Então, gente, são números muito grandes. Então, para facilitar isso, a gente usa aquele artifício lá que eu mostrei para vocês, né? De escrever o número em notação científica, em potência de 10. Certo? Então, faz aquele artifício, coloca a vírgula aqui e vai contando as casas decimais, né, da vírgula que você botou. No caso aqui da massa da Terra, você coloca a vírgula entre o 5 e o 9. Né? 5,98, aí vezes 10 elevado ao número, né, que corresponde às casas decimais, a partir da vírgula que você botou. Pronto. Feito isso, você escreveu o número em notação científica. Certo? Também podemos representar as grandezas pequenas, como a gente viu, né? Pronto, aí o carrapato. Na verdade, não é um carrapato, né? É o ácaro. Esse bichinho, gente, ele é tão pequeno que ele é invisível para a gente. Mas quando você tenta ver ele no microscópio eletrônico, que amplia o tamanho dele em 1.400 vezes, aí ele aparece parecendo esse alienígena aí, parecendo um carrapato, né? Parece um monstro. Então, esses aí são os ácaros. Quem tem rinite alérgica sofre demais com esse bicho aí, porque ele se deposita aí na poeira, né? Em todo lugar, aí nas residências, às vezes está no ar. Então, ele é muito pequeno. Olha o tamanho dele aí, ó, 0,025 centímetros. E professor? Ou Ele faz? 0,075. Oi? O que ele faz? Rapaz, ele, por exemplo, quem tem rinite, né? A pessoa fica espirrando um bocado aí com a presença dele. Eu tô espirrando pra porra, é culpa desse maldito. Pois é. Aí, olha só, ele, assim, a gente pode dizer que ele é um tipo de parasita, né? Tal como o piolho, né? Um tipo de parasita. Aí eles habitam a pele humana, né? Como você está vendo aí na legenda. Então, assim, os nossos organismos, os nossos corpos, eles estão o tempo todo com esses bichinhos aí friviando, viu? O tempo todo. Como dizia minha avó, friviando. Então, a gente pode encontrar ele na água, na terra, e eles também se alimentam de vegetais, né? Então, fitófagos. E é um parasita. Agora, o que a gente está tentando mostrar aqui para vocês é simplesmente as dimensões dele, né? Como ele é muito pequeno, e aí o valor do tamanho dele é muito menor do que 1, aí a gente pode estar representando esse número, né, do comprimento que eles têm, em notação científica, para ficar mais fácil. Não é? Então, novamente lembrando, como o número é muito menor do que 1, então o expoente lá daquela potência tem que ficar negativo. Outra ideia aqui, gente, é a ordem de grandeza. Quer dizer, às vezes acontece o seguinte, você tem um número escrito em notação científica, e às vezes aquele primeiro número que aparece, a gente não precisa estar assim se detendo nele. O que a gente vai pegar? Vai pegar só a potência de 10. Então, a potência de 10 ela é útil para expressar a ordem de grandeza. Então, é o que vocês estão vendo aqui, né, no slide. Então, aqui no slide, vocês estão vendo aí o seguinte, ó, muitas vezes, ao trabalharmos com grandezas físicas, não há necessidade ou interesse em conhecer o valor da grandeza em si, né? Então, é suficiente conhecer só a potência de 10, que mais se aproxima de seu valor. Essa potência é chamada ordem de grandeza do número, que expressa sua medida, ou seja, ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse número. É a potência de 10 mais próxima desse número. Vamos entender isso, ó. Então, eu vou botar aqui, vou trazer aqui uma tabela para vocês, deixa eu ver se ela aparece aí para vocês. Pronto, vocês estão vendo a tabela? Diga aí. Sim, dá pra ver a tabela, tá aí de boa. Beleza, tem 3 colunas aí, gente, ó. Ordem de grandeza, né, de distâncias em metro, ordem de grandeza de tempo em segundo e ordem de grandeza de massa em quilograma, certo? Então, se vocês olharem aqui para essas potências de 10, vocês vão ver aqui, olha o valor dessas potências, ó. Aqui são as ordens de grandeza, ó. Veja que eu não estou botando o primeiro número na frente. Tem um primeiro número na frente? Tem.
Só que, quando eu vou expressar a ordem de grandeza, eu só pego a potência de 10. Então, ó, os limites do nosso universo, 10 elevado a 26. É um número grandão, né? Quer dizer, 10 elevado a 26, gente, é um número 1 seguido de quantos zeros? De 26 zeros. Então, esse é o limite do universo conhecido. O raio da Via Láctea, 10 elevado a 20. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 multiplicado 20 vezes. Então, o raio da Via Láctea, da nossa galáxia, é uma coisa imensa. Então, é uma ordem de grandeza em metros muito grande. A gente não tem nem ideia dessa distância. A gente não tem referências para essa distância. Quantos metros tem um ano-luz? Que é uma distância usada pelos astrônomos. 10 elevado a 16. Então, essa tabela está mostrando essas ordens de grandeza. Aí você tem, ó, tempos em segundos. Aí você tem massas em quilograma. Por exemplo, a massa da Lua, tá aqui, ó, 10 elevado a 23 quilograma. Então, é um número grandão também, né? É o 10 vezes 10 vezes 10 multiplicado 23 vezes. Então, essas ordens de grandeza, elas vão estar baseadas aonde? Somente na potência de 10. Então, não esqueça disso. Aí eu coloquei como exemplo isso aqui, ó. Exemplo 1, são dadas as seguintes medidas de comprimento. O diâmetro de um fio de cabelo, veja que já está escrito aqui em notação científica, vocês estão vendo, ó, já está escrito em potência de 10. Então, qual é o diâmetro de um fio de cabelo? 4 vezes 10 elevado a menos 4. Qual é o diâmetro de um átomo? 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Vocês estão vendo o expoente, ó, expoente negativo. Então, significa o quê? Significa que é um valor em metro muito pequeno. 4 vezes 10 elevado a menos 4 é 0,0004. O diâmetro de um átomo está aqui, ó, 10 a menos 10 a ordem de grandeza. E o raio da Terra, 10 elevado a 6 metros. Então, aqui já é um número grande, porque o expoente é positivo. Então, essas são algumas medidas de comprimento. Então, eu vou deixar ela aqui, como a gente não está conseguindo visualizar o que eu estou riscando aqui no slide, eu vou passar esse exemplo para a gente deixar só para o final, a gente voltar para essa telazinha aqui para a gente escrever esses números, certo? Então, aqui seria a pergunta, né? Qual é a ordem de grandeza de cada uma dessas medidas? Seria a pergunta. Então, você ia ver só a potência de 10, certo? A potência de 10 é que vai te dar essas ordens de grandeza. Então, qual é a ordem de grandeza do diâmetro de um fio de cabelo? Aí você vai para a potência de 10. Essa ordem de grandeza qual é? 10 elevado a menos 4. Qual é a ordem de grandeza do diâmetro do átomo? Aí você vai para a potência de 10. É 10 elevado a menos 10, é a ordem de grandeza. O outro passo seria a gente comparar essas ordens de grandeza. Aí vem essa pergunta aí, qual é a ordem crescente dessas medidas? Qual é a ordem crescente dessas medidas? Ou seja, qual número é menor e qual número é maior? Ordem crescente, né? Do menor para o maior. Então, a gente escrever esse número numa ordem em que você pegasse a menor potência de 10 até a maior potência de 10. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Ó, você tem 10 a menos 4, 10 a menos 10 e 10 elevado a 6. Gente, qual é a potência de 10 menor? A potência de 10 menor, gente, é essa aqui, ó. 10 elevado a menos 10. Aí você vai e pergunta aí, professor, por que a potência menor é 10 a menos 10? Se o 10 é maior do que o 6, é maior do que o 4. Mas, veja bem, ó, esse número aqui, gente, é negativo. Tá vendo aqui, ó? É negativo. Lá na reta numérica, o número negativo que estiver mais distante do zero, ele vai ser o menor número. Perceba isso. Então, no caso aqui, ó, esse 10 a menos 10 é o que tem mais zeros à esquerda. Não é? O expoente não é negativo. Se é negativo é porque os zeros são à esquerda. Então, ele é um número menor de todos esses outros três aqui, dos outros dois. Ele é o menor. Então, ele tem mais zeros à esquerda. Então, se eu colocar em ordem crescente essas potências de 10, o primeiro número seria quem? O 10 a menos 10, porque ele é o menor. Depois viria quem? O 10 a menos 4. E, por último, o 10 elevado a 6, que é o maior.
certo? Então, essa aí seria a ordem crescente dessas medidas. Uma outra coisa é isso aqui, ó. A notação científica, ela pode ser descrita por prefixos. Então, por exemplo, ó, não sei se, isso aqui é uma coisa comum da gente ouvir, né? Por exemplo, um HD que tem 1 terabyte de informação. Aí aparece a letrinha T aqui, ó. Esse 1 tera significa o quê, ó? Significa uma potência de 10 elevada a 12. Então, 1 terabyte de informação significa que aquele HD ele consegue consegue armazenar 10 elevado a 12 bytes de informação. Né? Então, que número é esse? É um número grandão, né? 10 vezes 10 vezes 10, vai aparecer aí 12 zeros depois do 1. Então, é 1 tera. 1 giga, 10 elevado a 9. Então, 1 giga é uma unidade menor do que 1 tera. 1 mega, 10 elevado a 6, ou seja, 1 milhão. Né? Então, é um armazenamento aí de 25 megabytes, né? Seria 1 milhão de bytes de armazenamento. Então, 10 elevado a 6. E assim vai, ó, quilo, 10 elevado a 3, então é 1000. Então, esses símbolos, né, e o nome para esses símbolos, geralmente aí a gente está encontrando eles, né? Quando esses valores são muito menores do que 1 metro, por exemplo, mili é 10 elevado a menos 3. Então, era como se você pegasse um valor e dividisse por 1000. Então, quantos zeros à esquerda? São 3 zeros à esquerda. Então, é um mili. Isso tem 3 casas decimais aquele número. O micro tem 6 casas decimais. Então, é 0,00006 casas decimais. Então, geralmente, a gente ouve, assim, aqui e acolá esses prefixos, né? Nano, aí tá aí a nanotecnologia, né? Envolve projetos que estão nessa faixa aqui, ó, de nanômetros. Então, um valor aí com os 9 casas decimais, 0,0000. Então, você tem prefixos para números grandões e você tem prefixos para números muito pequenos. Quando os números são muito pequenos, aí você vê aí, ó, você está observando aí, você tem expoentes negativos, tá vendo aí, ó? Mili, micro, nano, picometros, femtometros, 10 a menos 15, atometros. Isso se a gente estiver usando as medidas de comprimento. Porque eu posso usar a medida de volume, de capacidade, posso utilizar a medida de massa, de carga elétrica, então qualquer tipo de grandeza, certo? Então você pode estar utilizando esses prefixos. Grandezas relacionadas com a informação, né? Que é o megabyte, o gigabyte. Então esses prefixos, eles vêm também para simplificar a coisa, né? Aí é uma coisa interessante, porque ao invés de eu estar escrevendo o número com a potência de 10, eu vou e escrevo o prefixo. Aí até a potência de 10 você não escreve mais, mas fica lá subentendido, né, pelo prefixo, qual é a correspondência à potência de 10. A gente vai ver aqui no finalzinho isso, para a gente encerrar. Uma outra parte que eu queria mostrar para vocês, gente, é dos algarismos significativos. Eu tenho essa lapiseira, né, esse lápis, e aí eu quero fazer essa medida. Se vocês olharem para essa régua, gente, ela não tem aqueles tracinhos menores entre uma medida e outra, ó. Entre 1 e 2 não tem aqueles tracinhos menores, de milímetros. Então, é uma régua que ela está só em centímetro. Então, você faz essa medida, aí você olha lá para a pontinha dela, ó, da lapiseira, veja que ela passou um pouquinho aqui do 9. Ó. E aí você diz assim, eu fiz essa medida, eu encontrei 9,4. Aí você dá o objeto para um colega seu, e ele, não é 9,4 não, eu encontrei 9,3. Então, fica uma dúvida em relação ao segundo valor, certo? Então, veja, ó, o que são os algarismos significativos? É exatamente isso. São aqueles algarismos de uma medida. Então, dependendo do instrumento que você tem para medir, né, que ele pode ser um instrumento que não seja muito preciso. Né? No caso dessa régua aí, ela não tem as divisões de milímetros. Então, ela não é muito precisa. Então, vai aparecer o quê? Vai aparecer um algarismo correto, né, que você tem certeza dele, e vai aparecer um algarismo duvidoso.
Então, no caso daquela régua, você veja que o algarismo duvidoso aqui é o segundo. O primeiro é correto. Todo mundo tem certeza dele. Né? Você volta lá para a régua, ó. Aí tá aqui, ó, o 9 é certeza. Todo mundo vai chegar e dizer assim, não, essa régua ela tem mais de 9, esse lápis ele tem mais de 9 centímetros. Mas, como ele está passando um pouquinho, você vai ficar em dúvida em relação ao segundo algarismo. Então, perceba uma coisa, desde já, o que são esses algarismos significativos numa medida? São aqueles algarismos formados por algarismos corretos e um duvidoso. Sempre. Eu vou botar outro exemplo aqui, ó. Vou botar outro exemplo. Deixa eu ver se esse aqui fica legal. Aí. Pronto, tá aqui. Veja aqui esse exemplo, ó. Imagine o seguinte. Que agora alguém chega para você e diga assim, não, agora eu vou expressar esse número 9,6. Eu vou expressar esse número que eu medi com 2 casas decimais. Vocês estão vendo aqui, ó, o 6 e o 7. Tem 2 casas decimais. Então, se eu estou escrevendo uma medida com 3 algarismos, é porque eu tenho certeza do 9 e do 6. Ou seja, eu tenho certeza desses 2 primeiros algarismos aqui. Quem é que é duvidoso? É o último. Isso significa o quê? Significa que, como eu aumentei 2 algarismos, é porque agora o meu instrumento de medida ele é um pouco mais preciso. Ele é um pouco mais sensível. Por quê? Porque agora eu tenho certeza de 2 algarismos. E só tenho dúvida em quê? Em 1. Então, aí, eu estou expressando esse número como sendo 9,67. Certo? Então, eu já modifiquei a minha informação aqui na hora de medir. Então, perceba isso. Nessa medida aqui, quantos algarismos significativos eu tenho? Eu tenho 3. Eu tenho certeza de quantos? De 2. Do 9 e do 6. Eu tenho dúvida em qual? No último. Então, sempre numa medida, o último algarismo vai ser o duvidoso, gente. Certo? É um algarismo que é estimado. Você dá um chute. Não, pode ser 7, pode ser 6. Você dá um chute naquele número. Certo? Então, não esqueça disso. Agora, vamos fazer assim. Eu peguei uma régua. Não sei se vocês estão observando, ó. Olha essa régua, gente. Vocês estão vendo aqui que tem muito mais linha nessa régua? Estão conseguindo perceber isso? Não. Então vamos comparar aqui, ó. Pronto, tá aqui. Eu coloquei as duas réguas aqui próximas, ó. Vocês estão percebendo a diferença de uma para outra? Agora sim. Não. Deixa pra lá. Perceberam? Percebe? Ó, a régua de baixo, gente, tem muito mais linhas. Ou seja, ela está muito mais precisa. Ela tem mais divisões. A régua de cima, não. Ela não tem as divisões que tem a de baixo. Então, veja, ó. Essa aqui de cima, eu fiz uma medida e encontrei 9,6. Essa de baixo, eu fiz uma medida, eu encontrei 9,65. Por quê? Porque ela aumentou um algarismo a mais. Porque agora, ó, eu tenho certeza do segundo algarismo, que é o 6. Tá vendo aqui, ó? E aí, esse 5, ele ficou aqui na metade entre um tracinho e outro. Então, enquanto que a primeira medida só tem 2 algarismos significativos, sendo do 6 duvidoso, essa de baixo ela está mais precisa. Porque o meu instrumento está mais sensível. E aí agora eu tenho 3 algarismos significativos. Eu tenho certeza do 9 e do 6, mas tenho dúvida do 5. Porque o 5 eu chutei aí. Por quê? Porque o 5, ele está entre um tracinho e outro. Então, perceba a diferença. Então, toda vez que a gente for escrever um número em algarismo significativo, significa o quê? Significa que você fez uma medida, aquela medida te deu um número, e aquele número, ele depende de quê? Da precisão do teu instrumento. Certo? Então, aqui para simplificar, ó, os algarismos significativos de uma medida são aqueles em que é possível atribuir um significado físico correto. O algarismo obtido, por estimativa, também se considera significativo, certo? Então, essa medida, 9,65 centímetros, ela tem quantos algarismos significativos? Tem 3.
Quantos algarismos são corretos? 2, o 9 e o 6. Qual é que é o duvidoso? O 5. Então, perceba sempre que o último algarismo significativo, ele vai ser duvidoso, gente. Porque ele sempre a gente vai ter um chute, a gente não vai ter certeza desse número na medida, certo? Então, essa é uma regra na hora de você medir. Eu ia avançar aqui na nossa aula, gente, olha, nas grandezas físicas, né? Eu ia colocar aqui para vocês o Sistema Internacional de Medidas, certo? Eu ia falar um pouco aí dessa importância das medidas, ia colocar as grandezas básicas do sistema e ia entrar nos vetores. Só que como a nossa aula avançou muito, aí eu vou deixar para a aula seguinte, certo? Para a gente explorar os vetores e ver essa história do Sistema Internacional de Medidas. Então, para a gente encerrar, eu só vou recapitular com vocês aqui algumas coisas. Ó, eu vou colocar aqui um número, 4,65 vezes 10. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá. Sim, podemos Beleza. fazer. Vezes 10 elevado a 4. Beleza. Ó, veja esse número aí. Veja que está escrito em notação científica, gente, certo? Aqui, ó. Vamos lá. Eu quero que você expresse esse número, tire ele da notação científica. Então, vamos lá, 6 e o 5. Tá aqui, ó. Então, veja, olhe para o expoente, não é 4? Então, você vai deslocar essa vírgula quantas casas para a direita, ó. Quando o expoente é positivo, você desloca a vírgula 4 casas para a direita. Quando eu falo casa, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, é isso aqui, ó. Tá aqui o número, e aí eu vou separar em quadras cada valorzinho desse, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó, para ficar mais fácil da gente entender. Tá aqui. Ó, onde é que estava a vírgula? Não estava aqui. Então, eu vou tirar esse número da anotação científica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula 4 casas para a direita, ó. Onde é que ela vai parar? 1, 2, 3, 4. Ela vai parar aqui, ó. Tá vendo? Então, nessa situação aí, ó, ela parou bem aqui. Aí, o que é que eu faço? Você preenche as demais quadras com 0, ó. Então, que número é esse? 4, 65, 00. Ó. Beleza? Ah, professor, então 4,65 vezes 10 elevado a 4 corresponde a que número? 46500. Que número é esse? 46.500. Tá vendo? O que foi que eu fiz? Desloquei a vírgula para a direita. Desloquei a vírgula para a direita. E assim, gente, você pode fazer para qualquer número grandão. Vamos botar um outro aqui, ó. 2,5 vezes 10 elevado a 6. Ó, do mesmo jeito você faz como a gente fez aqui em cima. Você tem o 2, tem o 5, você vai deslocar essa vírgula, quantos zeros para a direita? Aliás, quantas casas para a direita, né? Então, o 5 já é uma casa, ó. Basta você fazer os tracinhos aqui, ó. Então, o 5 você já conta com uma casa. Então, você vai acrescentando zero. Então, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6. Tá aí, ó. Então, 2,5 vezes 10 elevado a 6 corresponde a quanto? A 2.500.000. Pronto, escrevi o número de forma natural, com todos os zeros. Certo? Então, eu quero que você perceba, isso aí é o processo inverso do anterior. Né? Eu tenho um número, vou escrever ele em notação científica. Beleza. Agora eu quero voltar. O número já está em notação científica, eu quero escrever ele como um número. Então você desloca a vírgula. Beleza, gente? Do mesmo jeito, você faz... Do mesmo jeito, você faz quando o número é muito pequeno. Então, vou botar um exemplo aqui, ó. Você tem... Peraí, só um instante. Você tem 0,0,000
0,04. Lembre, né? É um número muito menor do que 1. Então, se eu quiser escrever em notação científica, como é que eu faço? 4 vezes 10. Aí era como se eu tivesse colocado a vírgula aqui, ó. Aí você conta as casas decimais entre uma vírgula e outra. Conta aqui, ó. São quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Então é menos 4, porque o número é zeros à esquerda. Então eu tenho um número em notação científica. Eu vou botar o exemplo. Agora eu quero fazer o inverso. Eu vou botar aqui, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. Ó, menos 6. Então o processo inverso. Quero escrever esse número agora com todos os zeros. Certo? Quero escrever ele com todos os zeros. Então, o que é que você vai fazer? Agora, veja, ó, eu vou colocar as quadras aqui, ó, à esquerda do número. Então, tá aqui, ó, tá aqui o 2, tá aqui o 2 e tá aqui o 5, certo? Então, onde é que tá a vírgula? Tá aqui, ó. Eu vou caminhar com essa vírgula agora para a esquerda, porque o expoente é negativo, certo? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Conta o 1 como a casa, aí 2, 3, 4, 5, 6. Então a vírgula vai parar aqui, ó. Ah, professor, então você vai só completar com 0, justamente, ó. Aí você vai ter o seu número escrito naturalmente. Então, que número é esse? Exatamente esse aqui, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais, ó. Aí você diz assim, não, professor, não é 6 não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 casas decimais, certo? Mas por quê? Porque na hora de você escrever em notação científica, né, você conta entre uma vírgula e outra, certo? O 5 está aqui, ó. Mas você vai contar entre uma vírgula e outra, porque você está deslocando ela para a esquerda. Então você não conta com 5, certo? Ou seja, vai fechar aqui esse número de casas decimais. Então, você tem aí 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, corresponde a 0,0000025. Então, é um número muito pequeno. Certo, gente? Aí, a outra coisa que a gente viu, ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza desse número? Né? Tá aqui ela, ó, 10 elevado a menos 4. Então, significa o quê? Que é um número muito pequeno. Qual é a ordem de grandeza deste outro número? 10 a menos 6. É um número muito pequeno. Aí eu pergunto a vocês, quem é que é menor? Quem é que é menor? É este número aqui, 0,0004, ou é este número aqui? Aí como é que eu faço isso? Menos 6. Isso, é o menor. O que foi que eu disse para vocês? Quando é que o número é muito pequeno? Quando é que ele vai ser o menor de todos? Quando o expoente negativo ele estiver mais longe do zero. Né? Isso aí é lá daquela reta real, que a gente vê lá na matemática, né, para a gente poder comparar esses números, né? Não sei se vocês se recordam disso, ó. Eu vou só fazer rapidamente aqui, ó. Tá aqui a reta real, tentar fazer uma reta aqui reta, que na verdade parece a da minha venta, tá torta. Então aqui, ó, 0, tá aqui no meio da reta. Todos os números que estão à direita do zero são positivos. 1, 2, 3. E todos os números que estão à esquerda são negativos. Menos 1, menos 2. Veja que você começa a contar a partir do zero, ó, na esquerda. Então, veja, ó, menos 6 está onde? Está lá, muito mais à esquerda, tá vendo? Então, o menos 6, ele é menor do que o menos 3. O menos 3 é menor do que o menos 2. Então, veja, à medida que você se afasta do zero à esquerda, o teu número vai ficando menor. Por quê? Porque ele é negativo. Certo, gente? Perceba isso. É isso que eu quero que vocês percebam. Então, toda vez que você for comparar números muito pequenos, você olha para a ordem de grandeza, que é a potência de 10, e vê o expoente. Então, se o expoente ele for um número negativo que tem um valor muito alto, é porque ele vai ser o menor número. Né? Ele vai ser bem menor. Pequeno. Beleza, gente?
Então, olha só. Como a gente avançou muito no tempo, na aula seguinte, a gente vai dar uma continuidade a essa primeira parte, a gente vai ver o que são grandezas escalares, o que são grandezas vetoriais, certo? E aí depois a gente vai dar seguimento. Então, a nossa primeira atividade, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link para vocês acessarem mais tarde, certo? Para vocês tentarem responder a partir dessa aula que a gente fez hoje. Essa nossa, essa nossa primeira aula vai ficar gravada, então vocês podem rever a aula, certo? De repente você vai tentar responder as questões que eu vou deixar para vocês, e vocês vão ter dificuldade. Eita, pô, não me lembro, foi o que o professor falou bem que na hora de transformar um número em potência ideia. Vou voltar aqui para a aula. Ele gravou a aula, deixou o link lá. Você revê e vai lá para aquela parte lá que você precisa para compreender. Aí eu vou deixar o link lá, você tentar responder mais tarde, certo? Aí eu vou avisando nos grupos. E, como eu disse no início, eu vou juntar as turmas para ficar num grupo só, certo? Aqueles grupos que vocês já estão de WhatsApp, você não sabe lá, pode ficar lá. É só mesmo a minha disciplina que eu vou fazer isso. E no mais, a gente vai estar se encontrando dia de quarta-feira, nesse horário aqui, viu, gente? Se houver mudança de horário, alguma coisa, algum imprevisto, aí eu vou estar avisando vocês, lá no WhatsApp. De repente, sei lá, aconteceu algum problema aí com o computador, gente, não vai ser possível a aula remota. Aí eu dou um jeito aí de só deixar a aula mesmo pelo WhatsApp, ou gravo um vídeo já de uma aula feita, ponho lá para vocês, mas vou tentar o máximo possível estar com vocês assim, ao vivo, viu? Se a gente passar alguma atividade para vocês elaborarem alguma coisa, né, de repente vai ser possível, sei lá, pelo menos um experimentozinho, né, a gente pode estar fazendo, aí eu vou pedir que vocês gravem um vídeo, né, vocês fazendo ali o experimento, aí vocês vão me enviar, né, aí vai valer uma nota, alguma coisa do tipo, mas isso a gente pode ver lá para frente, né, no momento, como a gente está fazendo só uma revisão, a gente vai fazer algumas atividades, eu vou dar nota por essas atividades, né, aí vai ter uma nota mensal no primeiro mês, que é fevereiro agora, né, depois março, aí fecha um bimestre, certo? Então, a gente fica combinado assim. Então, mais tarde, coloca o link aí da atividade. Beleza, gente? E aí, no mais, gostei demais aqui da presença de vocês. Valeu, viu? professor, valeu. Valeu, muito bom. Beleza mesmo, viu, gente? Vocês estão de boa.